Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém. Irmãos, vamos começar falando a respeito das mudanças que houve a partir de hoje, né? Eu já informei para os irmãos no grupo, que são online, esse mesmo grupo que nós vamos acessar esse vídeo para você assistir a ministração. Eu recebi uma mensagem da irmã informando que não ia participar do culto desse domingo hoje, no próximo, porque teve informação de pessoas com coronavírus ali na igreja. E eu conversei com essa pessoa também, e outra também me ligou, me passou uma mensagem no decorrer da semana que a sua filha também estava com coronavírus e é membro da igreja, e achou prudente também não participar do culto por enquanto, aguardar esse período aí de incubação, essa manifestação desse vírus, que são aí de 2 semanas, mais ou menos 14 dias, é o que estão falando aí, né? Eu liguei para o pastor Sebastião, pastora Carme, pastor Salatiel, as pessoas que estão indo aí ao culto. A gente está vendo aí, no primeiro culto foram 12 pessoas no domingo, na quinta somente 5, e no outro domingo, foi o último domingo passado, foram 16 pessoas, já teve um acréscimo de 4 pessoas. Foram o pessoal daqui de casa e mais alguns irmãos ali da igreja. Então eu participei, aqueles que estavam frequentando os cultos agora nesse retorno. E todos foram unânimes em suspendermos o culto por hoje, domingo, pelo outro do próximo domingo, como eu avisei no grupo, até que se tome uma decisão, que se veja a coisa acontecer melhor, que inclusive estão dizendo aí que o pico da pandemia é agora no final de julho. Todo mês tem um pico no final do mês, mas vamos esperar esse posicionamento. Mas com tudo isso nós não vamos deixar e não deixamos de ser igreja. E é sobre esse tema que nós vamos falar essa noite. Vai ser uma ministração bem rápida, uma reflexão bem rápida, só para a gente entender o porquê ser igreja, o que é igreja. E nós vamos falar sobre isso. E pelo fato de não estarmos congregando, estamos impossibilitados de congregar mais uma vez, não deixamos de ser igreja. Amém, meus queridos? Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Esse é o versículo chave da nossa ministração. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ou seja, o que é a igreja? A igreja são muitas pessoas espalhadas por todo o mundo que se converteram a Jesus e seguem a sua palavra. A igreja não é uma construção aonde as pessoas se reúnem. Ali é uma congregação. A igreja somos nós. É o que está dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo habitar do Santo Deus. Então somos igreja, ou seja, somos o corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça. Ele é a cabeça desse corpo, ele é o líder dessa igreja, ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem comanda a nossa vida, ele está no controle de todas as coisas. Então, mesmo pelo fato de não estarmos congregando ali, reunidos no templo, não deixemos de ser igreja. Isso aí já é advertido. Lá em Hebreus 10, 25 diz que tem um alerta: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, isso é uma ordenança. Então é uma ordem de Deus para não deixarmos de congregar. Ou seja, para não deixar que a igreja não se reúna no templo, não se reúna numa edificação. Isso é nesse sentido que a palavra está falando. Nós, como pessoas, como convertidos, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, não deixar de se reunir. E quando se reunir, diz lá
o texto. Um tem salmo, outro tem profecia, outro tem dom de língua, outro tem revelações, tem interpretação, porque é um mesmo Espírito, é um só Espírito que rege esse corpo, que rege essa igreja. Então, mais uma vez, estamos impossibilitados de nos reunir, como diz o texto ali, nos reunir naquele local, naquela congregação. Lógico que é bom, lógico que é agradável, lógico que é gostoso. Ali a gente teve o prazer nesses últimos 2 domingos, mesmo com poucas pessoas, de sentir a presença dos irmãos ali, de olhar para os irmãos. Mas infelizmente a coisa não é do jeito que a gente quer. Tem essa notícia de pessoas com coronavírus. Então é mais prudente ficarmos mesmo em casa. Mesmo assim, estando em casa, não estando reunido ali, como o texto diz, que quando nós estamos reunidos num só lugar para adorar a Deus naquela congregação, não vamos deixar de ser igreja nunca. Você e eu somos igreja, e somos igreja de Cristo. Não a denominação igreja de Cristo, mas a igreja do Senhor Jesus. Esse Cristo, aquele que nós nos convertemos, aquele que nós aceitamos e colocamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós somos essa igreja e nunca podemos deixar de ser essa igreja. Mesmo impossibilidade de se reunir ali para salmodiar ao Senhor, para cantar um cântico, como o Salmo 22, versículo 22, fala a respeito disso. No Salmo 22, versículo 22... aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso aqui o salmista está dizendo que quando está no templo, quando está na congregação, ele louva, ele canta salmos ao Senhor. Por isso é bom aquele momento de louvor ali na igreja. E tivemos um momento de louvor maravilhoso nesse domingo passado também, os últimos 2 domingos. Foi muito bom, foi uma maravilha. Mas você pode cantar louvores ao Senhor aí onde você está na sua casa. Você pode adorar o nome do Senhor aí na sua casa. Você pode render graças ao Senhor aí na sua casa. Você pode falar com o Senhor aí. Você pode ministrar a sua família. Você pode interceder pela sua família, porque você é igreja de Cristo. Não é pelo fato de você não estar se reunindo na congregação, você vai deixar de ser igreja. Muito pelo contrário, é agora que nós temos que ser forte. Em qualquer lugar que plantarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor coloca como lugar santo e abençoado. A sua casa é um lugar santo, é um lugar abençoado. O seu trabalho é santo e abençoado. O seu lazer é santo e abençoado. Você está aí na sua quarentena, no seu repouso, você está tendo aí um momento de isolamento. Ali é um local que o Senhor guardou para você. Eu hoje pela manhã, minha esposa me mostrou um vídeo daquele comediante Sérgio Malandro. Cara engraçado, ninguém dá nada por ele. Um cara que só faz um bocado de bobagem, bababá, lelé, tchu, aquelas coisas todas. Mas hoje eu vi aquele camarada de uma maneira diferente, como eu nunca havia visto. Ele, num programa dele, entrou num assunto falando a respeito desse isolamento, dessa coisa toda. Ele falou muitas coisas verdadeiras, ele falou muitas coisas maravilhosas ali. Eu acredito que aquele camarada ali, ele foi usado por Deus para poder falar alguma coisa. Ele falava a respeito de problemas e obstáculos. E ele definia que problema é algo que você não pode resolver, o dinheiro não pode resolver. E obstáculo é aquele que o dinheiro ou qualquer outra pessoa pode resolver. Você está ali precisando de um dinheiro emprestado, passando por uma dificuldade, faltando isso na sua casa, faltando aquilo outro, você está passando por um obstáculo. E nós fomos criados para romper obstáculos. E o Senhor Jesus na nossa vida entrou para resolver os problemas. Foi isso que eu entendi naquele testemunho dele. E a diferença de obstáculo para problema. E ele falou que quem está na sua casa, no isolamento, às vezes está reclamando, não pode sair, não tem o que fazer, fazendo uma coisa, fazendo outra, e tudo, não está isolado não. Isso não é isolamento, você está dentro da sua casa. A sua casa é um lugar de bênção, a sua casa é um lugar de alegria, de prazer. Você está vivendo um momento bom com sua família ali dentro do seu lar. Quem está isolado, quem está vivendo um momento de isolamento, é aquele que está lá no hospital, que não sabe nem que vai sair daquele período, daquela doença.
Então tudo isso eu vi naquele testemunho daquele camarada e eu não esperava ele falar de coisa tão séria, tão importante, de uma maneira tão bacana como ele falou. E eu quero dizer para você, mesmo você estando aí na sua casa, sem poder congregar, você é a igreja de Cristo. O Senhor Jesus está no controle da sua vida, Ele determina tudo e todas as coisas na sua vida, e Ele tem coisas boas para você, Ele tem cura, Ele tem salvação, Ele tem resposta, Ele é a solução para o seu problema. Não importa o que você está passando aí agora na sua casa, você está passando por alguns obstáculos, e o obstáculo foi feito para a gente romper, para a gente derrubar. Lembra, nas Olimpíadas tem aquela corrida de obstáculos. Os camaradas vêm correndo e pulam aqueles obstáculos de 90 centímetros de altura. E a velocidade é tão grande que eles vêm pulando que o pé não dá tempo de pular todo, ainda topa um pouquinho. O obstáculo caiu, ficou para trás, mas ele não caiu. Ele continuou correndo e ali ele vai vencer aquela corrida. Ele vai chegar no final e vai receber ali a medalha, o troféu, porque ele venceu aqueles obstáculos. Assim somos nós também. Temos que vencer muitos obstáculos na nossa vida, porque isto é igreja. Igreja é um grupo de pessoas por toda parte do mundo que aceitaram Jesus e seguem a sua palavra, sem titubear, sem esquecer que Ele está no controle, Ele é a cabeça desse corpo. Isso é igreja. Nós somos igreja de Cristo, nós somos o povo de Cristo. E por sermos igreja de Cristo, nós vamos participar da ceia do Senhor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante. Eu estou aqui com a minha esposa e ela vai compartilhar também aqui da ceia do Senhor, pegando ali o cálice, o pão, e você pode fazer a mesma coisa aí na sua casa, porque nós somos igreja de Cristo e uma das características da igreja de Cristo é a ministração da ceia todo domingo. Então nós vamos participar da ceia, está lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23 até o 28. E o 28, ele é um versículo muito forte dentro desse contexto. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Faça aí um autoexame do que você praticou, do que você falou, do que ocorreu no decorrer dessa semana, do último domingo para cá, o que tem acontecido na sua vida. E eu quero dizer, se você passou por alguns obstáculos, tem ainda algum obstáculo na sua frente, se você está passando por um problema mais sério, o Senhor Jesus, Ele te livra. Não deixe de ter comunhão com Ele. Não deixe de partir o pão com o Senhor Jesus. Este é o corpo de Cristo. E Ele foi entregue por mim e por você, para que o pecado saísse de dentro de nós, para que possamos viver uma vida em abundância. E no capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo fala que o que recebi do Senhor, que também vos entreguei, que na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Em memória de Cristo, comamos o pão. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por isso, todas as vezes que comerdes do meu pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que o Senhor venha e acabe com todo o mal desse mundo, dessa nação, dessa terra, até que Ele venha. Bebamos o cálice do Senhor Jesus. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, muito obrigado, porque somos igreja, porque somos membros do Teu corpo, porque o Senhor predomina sobre nós, o Senhor domina a nossa vida, o Senhor é o nosso Deus supremo, é o único suficiente na nossa vida. Toma em Tuas mãos, Senhor, a minha casa, toma em Tuas mãos a minha família, meus filhos, toma em Tuas mãos o meu trabalho, toma em Tuas mãos a minha saúde, a saúde dos meus irmãos. Visita, meu Deus e meu Pai, agora na casa de cada um desses irmãos que está passando por esses obstáculos, por esses problemas, Senhor. Estende a Tua mão
a tua mão de cura e de milagre. Livra todos eles, Senhor, de qualquer sorte de enfermidade. Esse vírus, esse coronavírus que está atingindo os meus irmãos. E que se porventura vier atingir a qualquer um outro irmão, porque é o que dizem a ciência, que é necessário que as pessoas se contagiem, que todos vão pegar esse vírus. Alguns sobreviverão, alguns sofrerão menos ou mais, outros não sentirão nada. Mas eu te peço em nome de Jesus, cura, Pai querido, os teus, porque o Senhor zela pelo teu corpo e nós somos membros desse corpo. Então, se um membro sofre, todo o corpo sofre, assim que diz a tua palavra. E nós estamos sofrendo pelo nosso irmão que está enfermo, pela nossa irmã que está enferma. E eu te peço em nome de Jesus, que ela passe limpo, que ela passe, Pai querido, Pai amado, e seja curada. Assim como o Senhor fez o povo passar pelo Mar Vermelho aos pés secos, que nós possamos passar por essa pandemia, por esse mal, sem sermos tragados por esse Mar Vermelho, sem sermos tragado por esse vírus. Esse vírus não tem poder sobre a nossa vida. Se porventura ele chegar até nós, mal algum vai nos causar, porque o Senhor está no controle e nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Receba essa oração e que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Aqueles que creem, digam amém, e em breve nos veremos em nome de Jesus.